Olá! Sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa última aula de Direito Civil. Hoje, prosseguiremos com o estudo dos contratos. Serão objetos da nossa aula os contratos em espécie previstos no Código Civil e os atos unilaterais. Em relação aos contratos em espécie, a eles é destinada uma parte muito considerável do Código. São muitos artigos destinados aos contratos em espécie. E, em geral, nos concursos públicos, não há uma abordagem muito profunda dos contratos, sendo, então, recomendável um estudo mais aprofundado dos contratos mais importantes e a leitura da lei em relação aos demais contratos. Então, é essencial conhecer os conceitos dos contratos, ter um conhecimento geral da lei, o que disciplina a lei, mas um estudo mais profundo da parte específica dos contratos em espécie, ele é mais recomendável para quem trabalha nessa área ou para quem tem tempo realmente de se aprofundar. Como quem estuda para concurso precisa planejar o tempo destinado para o estudo de cada matéria, porque, claro, ninguém faz o concurso estudando só direito civil, então a minha sugestão é que assistam essas aulas e leiam com bastante cuidado a lei seca e façam questões a respeito dessa matéria. Mas aqui na nossa aula eu abordarei alguns contratos em espécie mais importantes de uma forma um pouquinho mais profunda. Mas, em geral, eu me preocuparei mais em conceituar cada contrato, para que a gente consiga compreender de que se trata cada contrato previsto no Código Civil, tá certo? E no final nós vamos estudar os atos unilaterais que originam obrigações que estão previstos ali no finalzinho do capítulo de contratos. O primeiro contrato, que será objeto da nossa aula, é o contrato de compra e venda, um dos contratos mais comuns na nossa vida em sociedade. E, portanto, é um contrato que requer uma atenção especial não só de quem está estudando para concurso, mas de todos os operadores do direito, né? O que é um contrato de compra e venda? O contrato de compra e venda é um contrato pelo qual o vendedor, uma das partes, se obriga a transferir ao comprador o domínio de uma coisa móvel ou imóvel. E o comprador, por sua vez, se obriga a efetuar o pagamento de uma remuneração denominada preço. O contrato de compra e venda é um contrato translativo e não transfere por si só a propriedade da coisa móvel ou imóvel. Como nós já vimos, a propriedade é transferida pela tradição e não pelo contrato. Quais são as características do contrato de compra e venda? Bom, o contrato de compra e venda é um contrato bilateral e sinalagmático por essência. Por quê? Porque ele prevê direitos e obrigações para ambas as partes. Tanto o vendedor quanto o comprador possuem direitos e deveres dentro do contrato de compra e venda. Também é um contrato oneroso. Há sacrifícios patrimoniais de ambas as partes. O vendedor sofrerá uma perda patrimonial à medida em que transfere o domínio de uma coisa, mas aquela perda patrimonial é compensada pelo preço que ele recebe pela entrega da coisa. É um contrato também comutativo, mas pode ser aleatório. Em geral, no contrato de compra e venda, as partes têm conhecimento de quais serão suas prestações. Então, desde o princípio do contrato, elas sabem qual será a coisa e qual será o preço objeto daquele contrato. Mas pode ser que o contrato seja aleatório. Há algumas espécies de contratos de compra e venda que são aleatórios e nós, inclusive, vimos eles na aula anterior, que é o contrato de venda de coisa futura quanto à existência e quanto à quantidade, e também o contrato de venda de coisa existente mais exposta a risco, lá dos artigos 458 a 460, certo? Contrato de compra e venda é um contrato consensual, se aperfeiçoa com vontade das partes e não com a efetiva entrega da coisa.
Muito bem. Quais são os elementos constitutivos do contrato de compra e venda? O primeiro elemento constitutivo é a coisa, o objeto do contrato. A coisa deve ser lícita e ter existência, ainda que potencial no momento da realização do contrato. Então, prevê o artigo 483. A compra e venda pode ter por objeto coisa atual ou futura. Neste caso, de coisa futura, ficará sem efeito o contrato se esta não vier a existir, salvo se a intenção das partes era de concluir contrato aleatório. O contrato ele deve individualizar a coisa, já que por criar uma obrigação de dar, deve recair sobre uma coisa determinada, ou ao menos determinável. E a coisa também deve ser disponível, ou seja, ser uma coisa alienável. O segundo elemento constitutivo do contrato de compra e venda é o preço. O preço deve também ser certo e determinado em moeda corrente e nominal. O preço ele deve apresentar as características da pecuniaridade, ou seja, constituir-se em uma soma em dinheiro ou em coisas representativas de dinheiro, como um título de crédito. Por quê? Se o preço ele não tiver uma característica pecuniária, nós teremos uma outra espécie de contrato. Pode ser, por exemplo, um contrato de permuta. Mas não será descaracterizada a natureza de compra e venda desse contrato. Há algumas categorias especiais de preço. Preço por cotação, que é o preço fixado em função da taxa de mercado, da bolsa, índice. Preço por avaliação, que é arbitrado pelas partes ou por terceiros de sua confiança. Preço tabelado ou preço médio, se as partes não convencionarem o preço, valerá o preço tabelado. E também tem a questão do preço unilateral. O artigo 489 veda que o preço seja fixado unilateralmente, ao arbítrio exclusivo de uma das partes. Então, é um contrato bilateral, consensual, é necessário que as partes concordem a respeito do preço e que no contrato não se estabeleça que apenas uma das partes é que irá fixar o preço. Essa disposição não é válida, é uma disposição nula, certo? Terceiro elemento constitutivo do contrato, as partes. No que se refere às partes, devemos analisar a capacidade que é necessária para a prática de qualquer negócio jurídico e a legitimação, que é a capacidade específica para a prática de determinados atos jurídicos, para as quais se exige a inexistência de uma restrição. Então, por exemplo, a pessoa casada, ela não pode alienar ou gravar de ônus bem imóvel sem a autorização do outro cônjuge, exceto no regime de separação absoluta de bens ou de participação final nos aquestros. Portanto, a pessoa casada, ela não tem legitimação para praticar um negócio, um contrato de compra e venda de um bem imóvel sem a outorga uxória, correto? Além da capacidade e da legitimação, nós precisamos também verificar o consentimento, se ele é livre e espontâneo, ausente de qualquer vício. Aqui no ponto específico em relação às partes, nós verificamos que o Código estabelece algumas restrições à autonomia privada. A primeira restrição é em relação à venda efetuada do ascendente para o descendente. É possível a venda de ascendente para descendente? É possível, mas é necessária a concordância dos demais descendentes e do cônjuge, salvo se o casamento for em regime de separação obrigatória de bens. A ausência de consentimento dos descendentes do cônjuge vai ocasionar a nulidade relativa do negócio jurídico, passível, portanto, de anulação. E a venda entre cônjuges é possível? É possível,
somente em relação aos bens particulares, em relação aos bens excluídos da comunhão, certo? É possível a venda de bens sob administração? O artigo 497 restringe a liberdade de contratar, já que ele veda a realização de compra e venda entre determinadas pessoas, ainda que em asta pública. Quem são essas pessoas? Tutores, curadores, testamenteiros e administradores em relação aos bens confinados à sua guarda. Servidores públicos em relação aos bens e direitos da pessoa jurídica que servirem ou a que estejam vinculados direta ou indiretamente. Juízes e servidores da justiça em relação aos bens e direitos sobre os quais se litiga no tribunal ou o conselho a que servirem, leiloeiros ou seus prepostos em relação aos bens de cuja venda estejam encarregados. Outra restrição à liberdade de contratar: venda de bens em condomínio ou de coisa comum. O condômino, ele não pode vender sua parte em coisa indivisível a estranho se o outro condômino quiser comprar aquela coisa, a parte na coisa indivisível, em iguais condições. Então, se o condômino decide efetuar a venda de sua parte na coisa indivisível, ele precisa oferecer essa coisa aos demais condôminos, antes de efetuar essa venda direta a um estranho, a um terceiro, a esse condomínio. O condômino a quem não se der ciência da venda pode, depositando o preço, haver para si a parte vendida a esse estranho, se o requerer no prazo de 180 dias, prazo decadencial. Muito bem, então vistos os três elementos, os três requisitos essenciais do contrato de compra e venda, coisa, preço e partes, a pergunta é: quem responde pelos riscos inerentes ao contrato de compra e venda? Os riscos da coisa correm por conta do vendedor, que tem o dever de entregar a coisa ao comprador. Até a entrega, até a tradição, a coisa perece para o dono. O dono é o vendedor, certo? Agora, o artigo 492, ele estabelece algumas situações em que o risco da coisa não correrá para o vendedor. Quais são essas hipóteses? Os casos fortuitos que ocorrerem no ato de contar, marcar e assinalar que comumente se recebe de tal forma e se já postas à disposição do comprador, então correrão por conta do comprador, não do vendedor. Correm também por conta do comprador os riscos se estiverem em mora de receber quando postos à sua disposição. Então, o comprador que estiver em mora em receber a coisa, ele responde pelos riscos da coisa, não mais o vendedor que já colocou a coisa à disposição do comprador. Também correm por conta do comprador os riscos da coisa se a coisa foi expedida para lugar diverso do convencionado, por ordem do próprio comprador. Então, por sua conta, correrão os riscos. Então, regra geral, até a tradição, os riscos da coisa correm por conta do vendedor, exceto em situações particulares. E os riscos do preço? Os riscos do preço correm por conta do comprador. Até que ele entregue o valor ao vendedor, a responsabilidade por eventual perda é do próprio comprador. As despesas, aquelas despesas referentes ao transporte, à tradição da coisa, elas correm por conta do vendedor. Agora, as despesas de escritura e registro, aquelas despesas inerentes ao contrato, correm por conta do comprador, tá? Então, o vendedor responde pelas despesas de transporte e tradição, comprador responde pelas despesas de escrituração e registro. Ainda nos contratos de compra e venda, nós temos algumas cláusulas especiais previstas no Código Civil. Nós abordaremos aqui 5 cláusulas especiais previstas no Código.
A primeira delas é a cláusula de retrovenda. É uma cláusula resolutiva prevista nos contratos, que pode ser prevista nos contratos de compra e venda de bens imóveis, e de acordo com essa cláusula, o vendedor ele tem o direito de desfazer a venda, reavendo de volta a coisa alienada, a coisa imóvel, dentro do prazo decadencial de 3 anos. Tal cláusula, como já dito, somente é admissível em contratos de compra e venda de bens imóveis. Prevê o artigo 505 do Código Civil. O vendedor de coisa imóvel pode reservar-se o direito de recomprá-la no prazo máximo decadencial de 3 anos, restituindo o preço recebido e reembolsando as despesas do comprador, inclusive as que, durante o período de resgate, se efetuarem com sua autorização escrita ou para a realização de benfeitorias necessárias. Então, dentro do prazo de 3 anos contados da data do contrato de compra e venda, o vendedor ele pode recomprar a coisa, reaver essa coisa, pagando o mesmo preço do contrato originário, mais as despesas decorrentes do período de resgate e das benfeitorias necessárias. Então, esse contrato ele somente será irretratável, não poderá ser desfeito após o decurso do prazo de 3 anos. Durante esse prazo, esse período decadencial, o vendedor ele pode reaver essa coisa. E se nesse período o vendedor quiser reaver a coisa e o comprador se recusar? Neste caso, o código estabelece que ao vendedor é possível a ação de resgate. O vendedor ele pode se utilizar da ação de resgate, depositar judicialmente o valor da coisa para reaver esse bem imóvel, certo? Essas são os pontos mais importantes da cláusula de retrovenda. Cláusula de preempção ou de preferência. A cláusula de preempção ou de preferência é aquela pela qual o comprador se obriga a oferecer a quem lhe vendeu, ao vendedor, por meio de notificação judicial ou extrajudicial, a coisa para que o vendedor possa exercer o seu direito de prelação em iguais condições para comprar o bem móvel ou imóvel. Então, o comprador e o vendedor pactuam um negócio jurídico de compra e venda, e durante um período após essa pactuação, se aquele comprador desejar vender o bem, primeiro ele precisa notificar o vendedor originário para que esse vendedor possa exercer o seu direito de prelação ou não. Qual é esse período durante o qual o comprador deve notificar o vendedor? Se se tratar de bem móvel, 180 dias. Se tratar-se de bem imóvel, 2 anos, certo? E por quanto tempo o comprador deve aguardar para que o vendedor manifeste se vai exercer o seu direito de preferência ou não? Se se tratar de bem móvel, o comprador deve aguardar por 3 dias a manifestação de vontade do vendedor originário. Agora, se o bem for imóvel, aí é necessário que se aguarde o prazo de 60 dias para que o vendedor dê a resposta se vai exercer esse direito de prelação ou não. Se o vendedor for preterido no seu direito de preferência, e sendo a prelação convencional, não poderá anular a venda ou haver a coisa para si por meio de ação adjudicatória, mas tão somente poderá pleitear perdas e danos, inclusive do adquirente de má-fé. Outra cláusula especial é a cláusula de reserva de domínio, venda com reserva de domínio. Por meio dessa cláusula, o vendedor mantém o domínio da coisa, mantém para si o domínio da coisa, até que o preço seja pago de forma integral pelo comprador.
O comprador se mantém na posse indireta do bem, o vendedor, desculpa, se mantém na posse indireta do bem e com o domínio da coisa até que o preço seja integralmente pago. O comprador ele recebe a mera posse direta do bem, mas a propriedade continua sendo do vendedor, é uma propriedade resolúvel. Uma vez quitado o preço, uma vez pago integral o valor do preço, a propriedade é transferida para o comprador. Trata-se então de uma condição suspensiva, em que o evento futuro incerto é o pagamento integral do preço, suspendendo-se a transmissão da propriedade até que se tenha implementado as condições. E em caso de mora do comprador, quais serão as possibilidades do vendedor? Em caso de mora do comprador, o vendedor pode promover a cobrança das parcelas vencidas e vincendas ou recuperar a posse direta da coisa por meio de uma ação de busca e apreensão. O vendedor somente poderá fazer as opções por essas ações após constituir em mora o comprador, mediante protesto do título ou interpelação judicial. Certo? Outra cláusula especial do contrato de compra e venda é a cláusula de venda a contento e de venda sujeita à prova. A venda a contento se realiza sob condição suspensiva, que só se torna perfeita e obrigatória se o comprador declarar que a coisa adquirida lhe satisfaz. E a venda sujeita à prova, o comprador recebe a coisa e deve prová-la, averiguando se apresenta as qualidades indicadas na oferta pelo vendedor e se pode ser utilizada para atender a sua destinação. Então, tanto a venda a contento quanto a venda sujeita à prova depende da apreciação do comprador, que o comprador aprecie a coisa vendida para que diga se aquela coisa está ao seu contento, se lhe satisfaz e se é adequada à destinação que ele pretende dar. Essas duas cláusulas estão previstas nos artigos 509 e 510 do Código Civil. Próxima cláusula especial: cláusula de venda sobre documentos. A cláusula de venda sobre documentos tem como objeto bens móveis e, por ela, a tradição ou a entrega da coisa ela é substituída pela entrega do documento correspondente à propriedade, gerando um título representativo de domínio. Então, no lugar de fazer a tradição da coisa, faz-se a tradição do título. Essa cláusula especial está prevista no artigo 529 do Código Civil. Certo? Aqui encerramos as principais disposições do contrato de compra e venda. O contrato de compra e venda tem muitos dispositivos legais, então eu recomendo a leitura atenta de todos os dispositivos do Código Civil. Troca ou permuta. Contrato de troca ou permuta é aquele por meio do qual as partes se obrigam a dar uma coisa por outra que não o dinheiro. Dar uma coisa por dinheiro é um contrato de compra e venda. Dar uma coisa por outra, para receber outra coisa em troca, é o contrato de troca ou de permuta. Na troca, ambas as prestações são em espécie. Tá? O contrato na compra e venda, o vendedor, uma vez entregue a coisa, não poderá pedir a devolução no caso de não ter recebido o preço. Agora, no contrato de troca ou permuta, o permutante terá o direito de repetir a coisa se a outra parte não lhe entregar o objeto permutado. Certo? Artigo 533 prevê as disposições a respeito do contrato de troca ou permuta e, inclusive, prevê que se aplica ao contrato de troca ou permuta as disposições do contrato de compra e venda, com algumas ressalvas. A primeira ressalva é que, salvo disposição em contrário no pacto, cada um dos contratantes pagará metade das despesas,
pagará por metade as despesas com instrumento de troca. Além disso, uma disposição especial do contrato de troca é que é anulável a troca de valores desiguais entre ascendentes e descendentes sem consentimento dos outros descendentes ou do cônjuge do alienante. Então, nós vimos lá no contrato de compra e venda que a compra e venda de ascendente para descendente precisa da concordância dos descendentes e do cônjuge. No contrato de troca ou permuta, somente será necessário o consentimento se a troca for de valores desiguais. Se forem de valores correspondentes, não é necessário o consentimento dos descendentes e do cônjuge. Certo? Contrato de troca ou permuta é bastante simples e, inclusive, é aplicável às disposições da compra e venda que nós já vimos. Próximo contrato é o contrato estimatório. Contrato estimatório ou de venda em consignação pode ser conceituado como sendo o contrato que alguém, o consignante, transfere ao consignatário bens móveis para que o consignatário os venda, pagando um preço que estima. Ou, ao final do contrato, devolva ao consignante o objeto, o bem móvel. Então, prevê lá o artigo 534. Pelo contrato estimatório, o consignante entrega bens móveis ao consignatário, que fica autorizado a vendê-los, pagando aquele o preço ajustado, salvo se preferir, no prazo estabelecido, restituir-lhe a coisa consignada. O contrato estimatório é muito comum na compra e venda de veículos. O consignante deixa o veículo em uma garagem para que o consignatário efetue a venda desse bem, receba uma comissão por isso, e ao final do prazo estipulado, entregue ao consignante ou o valor correspondente à venda, ao valor que eles já ajustaram, ou devolva o bem. O consignante, ele não perde o domínio dos bens consignados até que o consignatário negocie com terceiros. O consignante também não pode dispor da coisa consignada antes do prazo de restituição ou até que lhe seja comunicado que será realizada a restituição. Certo? Vou encerrar aqui essa aula para não ficar muito longa e retornamos com os próximos contratos. Até logo!